Graça e paz, queridos! Hoje eu quero falar sobre renovação da mente. Eu quero começar falando com vocês aqui, lendo Romanos no capítulo 12, no versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero começar falando para vocês como se forma a nossa mentalidade. Ela se forma através de tradições culturais, através também de educação que recebemos pela família e também pela nossa história, pelo que nós vivemos, pelas circunstâncias sociais e históricas que acabamos vivendo. E dito isso, posso afirmar que nem tudo aquilo que nós sabemos, aquilo que foi passado para nós, é o correto. Por vezes foram implantados crenças religiosas, crenças que não estão alinhados com a Bíblia e que acabamos vivendo por anos. E muitas das vezes a gente acaba nem descobrindo o porquê que vivemos certas coisas, o porquê que estamos em certas situações, mas é através de uma bolha, através de alguns bloqueios que os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos pais, aqueles que nos criaram, aqueles que convivem conosco, também não sabem. Nós não podemos culpar eles também, porque foi passado, né? De geração em geração foi passado para eles, os nossos avós foram passados para os nossos pais passaram para nós, e nós passamos para os nossos filhos, e assim os nossos filhos vão passar para os nossos netos, e assim vai continuar se nós não entendermos e nós não buscarmos na palavra de Deus. Então, por isso a importância da gente estudar, se aprofundar e pedir discernimento para Deus, para que nós possamos entender as escrituras sagradas. E esse versículo aqui que eu li para vocês, que está em Romanos 12, 2, ele transformou minha vida através de um sonho que eu tive. Então, assim, eu sempre peço para Deus falar comigo através de sonhos, através de alguma revelação, e para que Ele venha abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa entender e sair dessa bolha religiosa, sair dessas crenças limitadas que foi implantado na minha vida. E eu sempre procuro confrontar quando eu vejo que tem algo que não está alinhado com a Bíblia. Eu sempre procuro estudar muito, e quando mesmo eu estudando e eu não tenho essa clareza, eu procuro pedir ajuda para Deus, para que Ele me dá esse entendimento da palavra. E através desse sonho tinha um homem que ele, na verdade, ele era um anjo em forma humana, e essa pessoa, ela falava para mim assim: a partir de hoje eu vou renovar a sua mente, você terá uma mente renovada e transformadora. E nisso ele citava esse versículo, né? Romanos 12, 2. E eu acordei. Foi só isso, esse sonho que eu tive, e é muito claro, assim. Então, assim, não são apenas um sonho, né? São sonhos que Deus fala conosco, e aquilo fica ardendo no meu coração. E eu fui para a palavra de Deus, eu li, reli, eu disse: Deus, eu quero entendimento agora. Eu sei que tu tens algo para me falar. E Deus, então, me deu esse entendimento que eu quero passar para vocês, né? Então, uma das coisas, assim, que aqui fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós vivermos a boa e perfeita vontade de Deus, e para nós entendermos, nós precisamos sair, né? Nós precisamos desbloquear algumas coisas que estão na nossa vida, e uma delas é renovar a nossa mente. Nós precisamos entender isso. Então, começa pelas crenças religiosas, pelas limitações, né? Crenças limitadas. Uma das crenças na questão financeira, né? Mas, eu já ouvi de muita gente falar assim:
Deus não me abençoa financeiramente, porque se eu ficar rico, eu vou deixar de Deus, eu vou deixar de ser cristão, eu vou se tornar uma pessoa soberba, enfim. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo também já ouviram falar disso, ou talvez até você pensa dessa maneira. E eu não concordo com esse pensamento, apesar de respeitar o pensamento de cada um, mas não concordo. Por quê? Porque Deus é um Deus de riquezas. Então, se fosse ver assim, existe tantos ateus, existe tantas pessoas ímpias que não estão alinhados com a palavra de Deus e são abençoados financeiramente, né? Mas a bênção financeira, ela não vem através da fé. Então isso a gente tem que saber separar as coisas. A bênção financeira vem através da persistência e de correr atrás, né? Então a nossa fé, ela é totalmente separada da nossa vida financeira. Então assim, eu creio sim que Deus, ele tem algo reservado para nós. E eu digo assim, em todas as áreas da nossa vida, Deus quer nos ver pessoas prósperas em todas as áreas, financeiramente, familiar, enfim. Então assim, basta então a gente desbloquear isso. A gente precisa renovar nossa mente, porque líderes e pastores muitas vezes implantam em nossa mente, porque foi implantado também na mente deles, algo que nós não temos que correr atrás. E falando sobre bênçãos financeiras, eu até vejo na história da Bíblia mesmo que muitos homens de fé, como o Jó, que era um homem muito rico, e Abraão também era muito próspero, eram homens ricos e eram tementes a Deus. Então assim, Deus tem o melhor da terra para nos dar. Então basta a gente apenas tomar posse, mas para nós tomarmos posse do que é bom, perfeito e agradável a Deus, nós precisamos primeiro quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças limitadas que foram implantadas em nossa mente. Mas não só falando disso, falando de outras coisas também. E é tão interessante porque geralmente aqui em casa, quando Deus fala comigo, Ele sempre confirma na vida do meu esposo. Ou Deus fala com eles, Deus sempre confirma na minha vida e de alguma forma. E a gente sempre está alinhado espiritualmente juntos. E após eu ter esse sonho, Deus começou a ministrar na vida do meu esposo e ele passou para mim. Então, sobre algumas revelações, alguns entendimentos que nós começamos a ter na base bíblica. E no que a gente estava vivendo e no que a gente já viveu também. E Deus abriu os nossos olhos. Então, assim, eu vi ali que Deus já começou a trabalhar. Só que para isso nós precisamos estudar a Bíblia. Através disso, Deus começou, então, a alinhar algumas coisas na minha vida e eu comecei a desbloquear muitas coisas. E eu pude entender que quando nós começamos a confrontar algumas situações que acabamos vivendo por anos, nós estamos nos alinhando com os céus, nós estamos nos alinhando com a Bíblia. Então, quando tudo está certinho, quando a gente não tem interesse em estar buscando nos alinhar com os céus, nos alinhar com o que a Bíblia diz, isso não vai gerar um desconforto. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um certo comodismo. E tá tudo bem, né? Você aceita, mas foi um líder que me falou isso, foi um pastor que me disse. Então, não importa, gente. Uma coisa que eu sempre falo, pode ser qual for, pode ser o pastor que eu mais admiro, pode ser o líder que for, seja quem for, pode ser meus pais. Eles falam, as pessoas falam, ministram na minha vida, mas eu vou parar a palavra para ver se aquilo que foi ministrado na minha vida, se aquilo que foi passado para mim está alinhado com a Bíblia Sagrada. Então, assim, muitas vezes a gente erra por
apenas ouvir e aceitar o que as pessoas dizem para nós e achando que talvez é um homem, é uma mulher de Deus, então ele está alinhado com a Bíblia. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado, que independente, por mais ungido, por mais unção que a pessoa tem, por mais joelho, como a gente diz, né? Por mais aquela pessoa, ela paga o preço no joelho, ela busca em oração, ela busca no jejum, é uma pessoa de Deus, é uma mulher, é um homem de Deus, mas confirma na Bíblia. Porque às vezes aquela pessoa, ela é uma pessoa de Deus, só que às vezes ela está debaixo de uma crença limitada. Sempre digo para as pessoas que convivem comigo que se a pessoa que ministrar sobre a tua vida, ela não está vivendo, ela não estiver alinhada com a vida de Cristo, com a vida que Jesus viveu aqui na terra, cai fora porque tá longe. A gente não é perfeito, a gente tem as nossas falhas, só que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos seguir como Jesus viveu. Aconteceu uma situação alguns meses atrás aqui em casa e o meu esposo, na verdade quem ministra na minha vida muito é meu esposo, então ele tem total liberdade para ministrar na minha vida por ser meu cônjuge, e ele me falou, eu tive uma atitude e ele chegou para mim e ele disse assim: amor, Jesus, se fosse Jesus, como você trataria? Aí aquilo assim foi um choque de realidade na minha vida. Eu disse, eu faria assim com Jesus. E ele disse, qual é a diferença de você viver, de você tratar Jesus dessa maneira e tratar fulano daquela maneira? Jesus não faria isso, Jesus faria assim. Então assim, aquilo me acordou espiritualmente, porque assim, Jesus faria isso se você sempre tiver esse pensamento. Com certeza você sempre estará alinhado com os céus. E se você por algum motivo, porque como humanos nós somos falhos, e se por algum motivo ou por algum momento você ter alguma atitude que não aprova o coração de Deus, volta atrás e refaça. Não é vergonhoso. Vergonhoso é quando nós não nos arrependemos. Então, essa fica a dica. Se você estiver debaixo de autoridade espiritual que não está alinhado com a vida de Cristo, que não está alinhado com o que a Bíblia Sagrada diz, foge desse tipo de líderes espirituais. Mas antes, confronte. Não deixe a pessoa lá. Confronte essa pessoa. Chega e fala, fulano, mas a Bíblia diz assim. Jesus faria assim. Tenta ajudar ela. Tenta abrir os olhos espirituais dela, porque líderes espirituais, pastores, nossos pais, eles também precisam ser ministrados. E tanto a minha vida, que eu não sou pastora, eu não sou uma líder espiritual, diante de Deus nós somos iguais. O que diferencia talvez a minha ou a sua vida de um pastor ou de algum líder espiritual é a sua busca de conhecimento na Bíblia, a sua busca incessante de estar mais perto, mais íntimo de Deus. E isso qualquer um de nós pode ter. Não vai diferenciar em nada, não é um título pastoral, não é um título de uma liderança que vai diferenciar a sua comunhão, o seu entendimento. Eu acho interessante a história do povo de Israel, quando saiu do Egito como escravo, que eles ficaram lá 40 anos no deserto, passando tudo que eles passaram. E se vocês forem analisar o porquê que eles não entraram na terra prometida, foi a mentalidade de escravo, porque eles saíram lá de escravo, saíram lá
daquele sofrimento no Egito. E quando eles estavam lá no deserto, eles sentiram saudade de comer a comida do Egito, de estar lá. Então a mentalidade de escravo impediu que eles desfrutassem a terra prometida. Tanto é que foram poucos os que estavam lá como escravos, que acho que só foi Josué e Caleb, e depois o povo que nasceu durante ali esses 40 anos, né? Então, assim, foram poucas as pessoas que entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque a mentalidade de escravo impediu eles. Então, assim, se a gente quer ter vitória, a gente precisa quebrar esse paradigma. A gente precisa se desligar dessas crenças limitadas. A gente precisa se desligar dessas mentalidade de escravo se nós queremos ter vitória. É impossível a gente ser livre se nós vivemos debaixo do pecado. E debaixo do pecado é debaixo de coisas que não estão alinhadas com a Bíblia, não estão alinhadas com o que Deus fala a nosso respeito. Então, se você estudar bem a palavra de Deus, você vai ter uma mente transformadora. Você vai estar fugindo do que o mundo quer impor na nossa mente. Então, para concluir aqui o que eu quero passar para vocês, a renovação da mente nada mais é do que você esquecer o passado, esquecer o que foi plantado na sua mente e se alinhar com o que Deus pensa ao nosso respeito, do que Deus quer que nós realmente vivemos. E o que realmente Deus quer que nós vivemos? Deus quer que nós seguimos o exemplo de Cristo. É simples, é só você estudar a vida de Cristo que você vai ver como é simples. É fácil? Não é fácil, mas Deus, Ele nos garante que vai nos ajudar. Então, que você venha pedir a Deus, e eu peço também que você tenha uma mente transformadora, uma mente renovada, para que você possa viver, para que você possa entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.